Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre expressões numéricas, beleza? Uma coisa que vocês vão usar bastante aí durante o curso. Então eu já vou começar direto com uma expressão numérica aqui para vocês entenderem como é a coisa, tá? Então, a gente tem como objetivo aqui, nessa expressão, atualizar o valor da variável x, ok? Então, inicialmente, suponha que a variável x ela tem o valor 0,6. Então, antes de chegar nessa expressão, o valor dela é um valor em ponto flutuante 0,6. Bom, aí eu vou começar a avaliar essa expressão aqui. Percebam que eu tenho um asterisco, outro asterisco, parêntese, fecha parêntese e uma subtração. Tá? Então, aí ficaria a pergunta, o que é que eu faço primeiro nisso daí? Então, vocês vão lembrar da matemática. Tá? Na matemática, vocês vão avaliar primeiro o que está entre os parênteses. Então, o que está entre os parênteses é a subtração de 1 menos x. Sabemos que x tem o valor 0,6. Portanto, eu vou fazer o que? 1 menos 0,6. Isso vai me produzir que valor? 0,4. Ok? Então, temos 0,4 aqui como sendo o resultado desta parte aqui da expressão. Tá? Pronto, e agora? Agora eu tenho essa multiplicação e esta multiplicação. Eu faço x vezes 0,4 ou 3,5 vezes x. Então aí prevalece, no caso, a regrinha da esquerda para a direita. Tá? Então, da esquerda para a direita eu vou fazer 3,5 vezes x. Mas quanto é x? X é 0,6. Continua sendo 0,6. A atribuição a x, que vai ter um novo valor, só vai acontecer quando eu terminar de avaliar essa expressão. Então, 3,5 vezes 0,6 vai produzir como resultado 2,1. Beleza? Então, eu tenho 2,1, que é o resultado disso daqui. Tá? E agora eu preciso calcular, para terminar essa expressão, essa multiplicação aqui. Então, neste ponto aqui, ó, é que eu vou fazer 2,1 vezes, vou fazer um asteriscozinho aqui para vocês entenderem, 2,1 vezes 0,4, que vai resultar 0,84. Esse valor vai ser o valor que vai ser armazenado na variável x. Entenderam? Então, é dessa forma como você vai trabalhar aí com as expressões matemáticas no Python, tá? Então, como eu já mostrei, aquele valor que tinha na variável, que era 0,6, vai ser substituído pelo valor calculado pela expressão, que é o 0,84. Ok? Então 0,6 já era, não tem mais como obter, ele já foi sobreposto pelo valor 0,84. Então, vocês viram até o momento a multiplicação e a subtração, certo? Vai valer da mesma forma que a subtração vai ter a soma, que é outro operador, tem a divisão inteira e tenho exponenciação e o resto da divisão. São os operadores matemáticos que você tem aí no Python, tá? Percebam que alguns deles são diferentes, né, do símbolo da matemática, né? Então aqui asterisco você não é, matemática é o vezes, né? Então seria um xizinho aqui, né? Aqui você tem exponenciação, que você não tem um caractere específico, né, lá no teclado para ele, e por aí vai, tá? Então a divisão inteira é uma forma diferente de você, que no Python a divisão até a versão 2, esse operador aqui servia para divisão inteira quando os dois operandos, ou seja, quando os dois valores que são passados são inteiros. Agora no Python 3 você tem a operação de fato aqui, uma divisão inteira, que são as duas barrinhas aqui, ok? E essa daqui fica sendo sempre a divisão real. Bom, e a exponenciação é, por exemplo, 2 elevado a 3. É como se você estivesse fazendo 2 vezes 2 vezes 2, ok? Então temos aqui um exemplo, né, se você for reproduzir isso no modo interativo do Python, você vai ter esses resultados e vamos ver como é que acontece. Então inicialmente eu declaro aqui uma variável x com valor 2. Depois
x vai receber x mais 2. O que acontece? X mais 2, se x já é 2, 2 mais 2, você vai ter o valor 4 aqui, né? Então x vai ter o valor 4. Por isso que ao fazer print x, ele imprime o valor 4. Ok? Então, aqui não tem nada assim de complicado, vocês já viram isso em outros pontos dos exemplos que eu já passei nas aulas, tá? 440 vezes 12. Isso é a expressão que, ao ser avaliada, substitui o valor atual de y. Y é outra variável. Portanto, print y vai dar o resultado dessa multiplicação, que é 5.280. Beleza? Pronto. Já que eu tenho y com esse valor, eu posso fazer y dividido por 1000, certo? O que vai acontecer aqui? Lembra que eu comentei que a divisão, a barra agora é divisão real no Python 3? Então, mesmo y sendo um inteiro e 1000 sendo um inteiro, ao fazer a divisão, ele vai fazer a divisão real. O resultado vai ser um número real. Então, 5.280 dividido por 1000, isso vai resultar 5,28. Certo? Se fosse no Python 2, esse resultado daria diferente, daria 5, porque ele não iria trabalhar com a parte fracionária, ok? Que é justamente o resultado que dá aqui, ó. Vejam qual é a diferença. Nesse caso, eu uso uma barra, portanto, é divisão real. Já neste outro aqui, a expressão é a mesma. O y tem o mesmo valor, dividido por 1000, só que é divisão inteira. Portanto, o valor de W vai ser 5, como eu já tinha comentado, tá? Pronto, então já vimos aí, soma, multiplicação, divisão inteira. O que é que está faltando? Percentual. Mas o que seria esse percentual? Isso aqui é o resto da divisão. Então, vamos supondo que a variável j tem o valor 23. Então, 23 dividido por 5, o quociente vai ser 4. Mas vai ter um resto, porque eu não vou conseguir fechar exatamente, porque tem 3 aqui. A gente já sabe que os números são divisíveis por 5, são os números que terminam com 0 ou com 5. Como ele termina com 3, então ele não é divisível por 5. Portanto, vai ter um resto na divisão. Esse resto é o que o operador de percentual lhe dá, certo? Então, esse vai ser muito útil em questões assim, para saber se o número é divisível por 5, se é múltiplo de 5. Então, você pode usar não só de 5, mas de qualquer número. Então, se você divide um número por outro e o resto é 0, significa que ele é divisível por aquele número, tá? Então, 23 é divisível por 5? Como é que eu poderia testar? Se o k fosse 0. Como ele é 3, tá? Porque o resto da divisão de 23 por 5 dá 3, então ele não é múltiplo de 5, nem é divisível por 5. Beleza, então já viram aí, né? É como se eu estivesse fazendo 23 dividido por 5, certo? Isso aqui vai dar 4, e o resto vai ser 3. Esse resto aqui é o que está sendo impresso aqui. Entenderam? Beleza. E esse 4, asterisco, asterisco 3, o que é que significa isso? Significa 4 elevado a 3. Como a gente não tem no teclado como dizer, ó, esse 3 aqui ele é mais para cima, né? Até você tem como formatar isso no Word e editor de texto, mas não é o caso de já ter uma tecla aqui no teclado. Então 4 elevado a 3 é a mesma coisa do que 4 vezes 4 vezes 4. Mas o Python faz 4 elevado a 5, elevado a 6, quanto você quiser, tá? Que o resultado vai ser 64. Beleza? Então eu sugiro que vocês peguem isso daí e façam algumas brincadeiras no modo interativo do Python para exercitar um pouco esses operadores, tá? Então é isso, pessoal. A aula de hoje é bem curtinha mesmo, é só para mostrar essas expressões numéricas, beleza? Então até a próxima aula.